Graça e paz, irmãos. Vamos neste momento à meditação no versículo 2 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito assim, no Romanos 12, desculpem, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Nós, quando lemos esse versículo, precisamos dar muita atenção, por causa, no primeiro capítulo ele diz, no primeiro versículo ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, primeira coisa que nós precisamos ver e dar muita atenção é que nós precisamos, antes de mais nada, dar atenção ao que é dito. Olha, nós estamos acostumados a olhar para a palavra de Deus como uma coisa morta. Não. A palavra de Deus é gerada no coração de Deus. É Ele que está falando. É Ele que está dizendo. Nós precisamos tomar isso que é dito para nós pessoalmente. É como Paulo está falando para você. Olha, eu estou lhe dizendo que você não se conforme com este século. Não se conforme com esse status quo. Não se conforme, não tome a forma deste século. Não procure andar como as pessoas do mundo andam. Se conformar significa tomar a forma, andar com a mesma roupa, falar do mesmo modo, dançar do mesmo jeito, e os lugares que eles vão, gostar das mesmas coisas. Não ande como as pessoas deste século andam. Ele está dizendo, tome esta palavra como o apóstolo está dizendo para você. Não se conforme com este século. Em vez disso, viva aqui neste século. Porque foi Deus que botou você para viver aqui neste século. Mas você vai sendo transformado. Quando você lê essa palavra transformado, você encontra essa palavra transformado 3 vezes logo no Novo Testamento. Você encontra, primeiro, você encontra na transfiguração de Jesus. Lá no Novo Testamento grego, você encontra que Jesus Cristo foi transfigurado, mas o verbo que está lá é metamorfos. Ele sofreu metamorfose, transformação, então tá traduzido por transfiguração. Depois você encontra em Romanos 12 e você encontra em 2 Coríntios 3,18, quando ele diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória. Lá na Bíblia amplificada está dizendo: sede transfigurados. E aqui está escrito
transformai-vos também. É o mesmo verbo, é metamorfos, seja na transfiguração de Jesus, seja Romanos 12, 2, seja 2 Coríntios 3, 18. O verbo é sempre metamorfos, mas só lá na transfiguração é que é traduzido por transfiguração em vez de transformação. Nós precisamos então saber o seguinte, que quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele diz que nós não somos uma placa metálica, que veio assim, está assim, vai ficar assim. Não. Ele diz transformai-vos. Isso significa que nós sofremos uma ação, mas nós somos agentes. Nós tomamos a decisão de que não ficaremos daquele jeito. E ele diz que a única forma de nós mudarmos é pela renovação da nossa mente. O que é a mente? A nossa atitude, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, aquilo tudo que gera o nosso comportamento, o nosso agir. Ele diz, em vez de você andar como as pessoas andam de acordo com este século, em vez de você tomar a forma deste século, você trabalhe para a sua alma, para você ser transfigurado pela renovação dela. Porque esse é o único modo de você saber neste presente século qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu lhe pergunto neste momento, por que será que Deus lhe escolheu para ser a igreja do século 21? Durante a pandemia. Por que ele não trouxe você aqui na época de Getúlio? Por que ele não trouxe você aqui na época de Dom Pedro? Mas Deus decidiu que você seria a igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil, na época da pandemia. É para você estar por aí como todas as pessoas que não têm fé em Deus, apavorando os outros. Porque se tomar a vacina vai virar jacaré, vai virar isso, vai virar aquilo, que é 666, que maluquice é essa? Porque você fica ouvindo essas loucuras de gente que não tem intimidade com Deus? Por quê? Porque você anda de conformidade com as pessoas do mundo. Ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele podia dizer hoje, se fosse brasileiro, eu te peço pelo amor de Deus. Sai por aí, falando mal do presidente, xingando as autoridades, quando o nosso papel como igreja de Jesus Cristo aqui na terra é orar pelas nossas autoridades. Eles estão errados? Que estejam. Eles são ímpios? São. Eles cometem erros? Cometem. São pecadores? Como nós. A diferença entre nós e eles é que nós sabemos que precisamos de Jesus, por isso nos rendemos a Jesus. E eles não sabem. E quando você fala, eles rejeitam. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para pregar, para mostrar que Deus se deleita em perdoar, que Deus quer perdoar, que tudo o que Deus fez e faz é para ter direito de nos perdoar, mas Ele perdoa mediante arrependimento, porque o arrependimento é que cancela os pecados. Nós não podemos nos conformar, andar em conformidade. Precisamos, então, tomar essa palavra para nós, pessoalmente, ponderar. Devemos pensar no que a palavra está falando conosco. Lá em 2 Timóteo 2, no versículo 7, Paulo diz assim para o discípulo dele, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas.
Quando nós lemos a palavra, precisamos ponderar nela, pensar, meditar. Uma das coisas boas para crescer espiritualmente é que nós devemos memorizar. Memorize esse versículo. Você diz, irmã, não tenho memória. Eu vou fazer 77 anos próximo mês. Falta menos de um mês. Eu memorizo. Como é que você memoriza? Ué, muito fácil. Você escreve o versículo num pedaço de papel. Fica com ele à mão. Toda hora você lê. Toda hora você lê. Toda hora. Onde você estiver, na fila do banco, no táxi, dentro de casa, vai ao banheiro, lê. Vai deitar na cama, lê. Vai para a cozinha, lê. No final do dia você memorizou. Como que você memoriza tanta coisa que não presta? Ou a sua memória só não grava a palavra de Deus? Olhe lá, abre o olho, tem alguma coisa errada. Procure memorizar. Encha a sua alma da palavra de Deus. Encha, encha, encha. Faça perguntas ao Espírito dentro daquele versículo. Espírito Santo, me diz o que significa isso aqui. Me explica, abre o meu coração. Pergunta, pergunta. Não faz mal perguntar a Deus. Não significa que Ele vai responder na hora que você quer. Mas enquanto você pergunta, você está abrindo o seu coração e dizendo a Ele o desejo que você tem de mergulhar naquela verdade. Precisa saber disso. A informação que você tem vai ser transformação na sua vida através da palavra que você traz para dentro do seu coração. Ela é que vai transformar. Nós lemos lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando você medita, quando você mergulha na palavra, você está investindo em si próprio, na sua vida. Por isso é necessário que você busque tempo de qualidade, para você estar sozinha, com Pai, Filho e Espírito Santo, diante dessa palavra que já ficou para você. Jesus é muito claro quando ele diz: estas palavras que eu vos digo são espírito e são vida. São mesmo. Espírito e são vida. A forma melhor que você tem de investir na sua vida é comendo essa palavra. Por que será que tantas vezes, hein? A Bíblia manda o profeta comer a palavra, mandou Ezequiel comer a palavra, mandou Jeremias engolir a palavra, mandou João comer a palavra, o livrinho. Esses homens viveram numa época horrível. Eles precisavam de uma dieta da palavra de Deus. E o tempo que eles viveram não era pior do que o que nós estamos vivendo. Porque eles precisaram e nós não precisamos. Vamos engolir a palavra de Deus. Vamos fazer a digestão. Vamos digerir. Deixa que a nossa alma se encha dela. Porque aí o Espírito Santo tem material para ir nos ensinando, para ir libertando, abrindo as comportas da nossa alma e trazendo à tona todo o lixo que ainda está lá dentro e que não foi trazido diante dele, porque nós não damos atenção. Quando lemos a palavra de Deus, devemos tomar aquele versículo para nós, pessoalmente. Eu te rogo, Edmeia,
pelas misericórdias de Deus. Que tu tragas o teu corpo, ofereças o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o teu culto racional. E não anda de acordo com este século. Não toma a forma das coisas deste século. Sai da moda. Em vez disso, que tu sejas transfigurada, transformada pela renovação da tua mente. Porque é desta forma que tu vais conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Isso pode ser dito particularmente para cada um de nós, meus irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.